Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde eu e Débora, aqui na nossa mesa, na nossa varanda, a gente fala sobre alguns comentários que a gente fez no nosso estudo bíblico pessoal. Então, primeira coisa que eu quero lhe dizer é você estudar a Bíblia, você orar junto com a sua esposa ou com o seu esposo, é fantástico. Todos os dias, de segunda a sexta, sábado, né? Menos o domingo, porque a gente vai na igreja, a gente senta aqui na nossa varanda, na nossa humilde mesa e a gente lê a nossa Bíblia e a gente ora junto enquanto a gente toma nosso café da manhã. E hoje Deus falou algo espetacular com a gente e a gente vai compartilhar com você nesse dia. Então, o texto se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 25. A gente está lendo o Antigo Testamento, né? Todo, na ordem. Todo na ordem. Em alguns momentos a gente vai buscar os profetas, né? Para tentar saber o que os profetas disseram, mas agora a gente está no livro de Crônicas, que é uma releitura do livro das histórias dos reis, né? De Israel. Isso. E o livro de Crônicas, ele começa falando muita coisa que você já viu, então você vai se sentir tentado a pular. Não pule, a não ser aquela parte da genealogia, né? Que é um pouco cansativa, mas Mesmo assim, a gente combinou de cada um estudar individualmente a individualmente, genealogia, só para a gente não precisar ficar lendo junto isso, mas... para a gente não perder tempo, mas tentar de uma certa forma você gravar ali as ordens das coisas, que é muito importante, principalmente para essas tribos, né? Então, segundo Crônicas, capítulo 25, vai falar a história do rei Amazias, não é isso? E cada capítulo ali, ele está trazendo a história de um rei. E é engraçado porque você está lendo uma história que já aconteceu, né? De um rei que já reinou, de um filho de um rei. E existem padrões ali que se repetem nas histórias dos reis, né? De Israel. E esse cara aqui é uma história impressionante, porque ele fala uma coisa no início aqui do capítulo muito interessante, né? Que outros reis não falaram. Exato. Lê pra gente aí, Débora, essa parte. Ele vem de um contexto em que o pai dele foi morto, né? O pai dele fez uma besteira, se você puder depois ler o capítulo 24 para você entender. Mas o pai dele realmente cometeu alguns erros e isso gerou uma revolta entre os oficiais dele e ele acabou sendo assassinado pelos oficiais. Então, aqui no versículo 3, ele diz, né? O filho dele, né, assumiu o trono e ele diz assim: quando viu que estava firme em sua posição como novo rei, matou os oficiais que assassinaram o rei, seu pai. No versículo 4 diz: contudo, não matou os filhos deles, mas seguiu a ordem do Senhor escrita na lei de Moisés, onde o Senhor disse: os pais não morrerão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais. Cada um deve prestar conta pelos seus próprios pecados. Então ele começou o reinado dele com uma ação de justiça, né? Porque naquela Exato. época era assim que as coisas funcionavam. Pelo amor de Deus, não vamos sair matando ninguém. Isso é a lei É do outro passado. contexto, né? A gente não pode ser leviano. Mas naquele contexto ali, isso era o certo a se fazer, digamos assim. Mas ele também foi muito justo, porque ele seguiu o que a própria lei de Deus dizia, que não era para ele estender esse ato de vingança, de justiça aos filhos. Né? E ele realmente ele fez certo, ele deixou os filhos vivos. É interessante. E ele começa o reinado dele olhando para a lei, né? Como o Salmo 1 diz, né? E na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele foi pelo livro, foi certinho. É muito engraçado porque em algum momento o povo de Deus se perdeu e eles não estavam mais seguindo à risca a lei de Moisés. Então, em algum momento isso esfriou, em algum momento isso esquentou mais, esse resgate pela lei, pelos costumes, mas muitos reis acabavam se apoiando nos profetas e não buscavam o Senhor na sua individualidade, não buscava dentro da lei. E esse cara ele já começa entendendo a lei. Opa, a lei diz isso, então eu vou cumprir a lei do Senhor. E isso é muito interessante, né? Você começar algo na sua vida, não, a gente está falando de um reinado, mas se você é um empresário, se você é um político, se você é um pastor, se você é alguém que está iniciando a sua família, está casando, está tendo filho, não sei, começando alguma coisa onde você vai liderar,
você começar olhando para as escrituras sagradas, né? Porque ela tá te orientando o tempo todo, né? Eu costumo dizer que as escrituras sagradas é o jornal do hoje, né? Ela está instruindo você hoje, mesmo sendo um livro que foi escrito, né, há centenas de anos atrás. Claro que contextualizando para o seu contexto, como a Débora acabou de falar, né? Na época se matava pessoas, hoje a gente não faz mais isso. Então essa é a primeira coisa, né? Começa algo olhando para a lei, olhando para os evangelhos, olhando para o que Jesus está dizendo sobre aquilo que você está fazendo, ouvindo o Espírito Santo de Deus, né? E é mais importante do que os conselhos humanos, né? A segunda coisa aqui que ele me chamou muita atenção, né? O segundo ponto é que nessa época Israel e Judá viviam brigando, né? Não existia só guerras com povos de outras tribos, de outras... Dependia do rei, né? Em alguns reinados eles faziam parcerias, em outros reinados eles ficavam meio que indiferentes, em outros eles lutavam. Lembrando que Israel e Judá, eles já tinham sido por muito tempo um reino só, e aí houve uma divisão pouco depois do reinado de Davi, né? Então houve acho que foi depois de Salomão, na verdade. Isso. A gente tem aí o reino de Israel e o reino de Judá, que são divididos. Apesar de ser da mesma família, mas cada um reinava do seu jeito. E sabendo que tudo isso, essas divisões e esses problemas surgiram por causa de adoração a outros deuses, né? O pecado, quando entra no meio do povo, e a desatenção em relação à lei, faz com que as pessoas se dividam, né? Cada um sigam segundo a sua vida, o que você está pensando, e o povo acaba não se unindo. E contextualizando, esse rei de quem a gente está falando, ele é o rei de Judá. O rei de Judá. A gente precisa deixar isso contextualizado. Isso claro. Então, a segunda parte nesse momento, o rei de Judá, Amazias, está indo para uma guerra. E nesse momento ele faz o cálculo da guerra e ele diz, eu vou perder essa guerra. Eu preciso de mais soldados. E aí lê pra gente essa parte que é bem importante. No versículo 6, além dos homens, né, do próprio reino que ele convocou e que ele muniu, enfim. No versículo 6 diz assim, também contratou em Israel, ou seja, no outro reino, 100.000 soldados valentes e pagou 3,5 toneladas de prata. Então veio da parte de Deus um profeta com essa mensagem, ó rei, não contrate soldados de Israel, pois o Senhor não está com Israel. Ele não está com ninguém do povo de Efraim. Vai sozinho e seja corajoso. Caso contrário, você será derrotado pelo inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória e para derrotar. Então, não chama Israel para essa parada não, que Deus não está com eles não, você vai dançar. E aí, no versículo 9 diz assim, Amazias lamentou-se, mas o que dizer a respeito das 3,5 toneladas de prata que eu paguei por esse exército de israelitas? E o profeta respondeu, o Senhor pode dar a você muito mais do que isso. Então, gente, assim, pega essa prata e jogue no lixo. Foi meio que isso. E aí no versículo 10 diz assim, então Amazias mandou os soldados de Israel de volta para Efraim, e eles ficaram furiosos com Judá e acharam que foram insultados pelo rei de Judá. Então, ele seguiu a recomendação do profeta. E foi uma coisa totalmente, humanamente falando, foi uma coisa totalmente sem lógica. Sem lógica, não faz sentido. Como é que você é instruído por Deus a deixar seu exército desfalcado para uma guerra que é importante para você? E ainda perder o dinheiro, né? E ainda sair no prejuízo. Sair no prejuízo. E ele fez isso. Foi muito corajoso da parte dele. Não, muito corajoso. E aqui o profeta nem tem nome, né? É engraçado isso, né? Fala, a Bíblia, quando não relata o nome, os estudiosos, né, pressupõem que não era alguém tão relevante assim. Pelo menos eu faço essa leitura, né? Porém, ele fala e Amazias ouve. É muito engraçado porque talvez você esteja nessa situação onde você começou o negócio, fez uma parceria e nesse momento Deus falou com você e você diz, mas e aí, eu vou perder se eu sair? Eu vou perder nessa sociedade. De alguma forma você se deu conta de que aquilo ali não era o certo, né? Não era o certo a se fazer. Como é E que outra faz coisa, o caminho de volta? não tinha nada ilegal
Isso é importante. Não, ele não tinha feito Porque nada de muitas das errado. vezes você claramente você não pode ver a presença de Deus na ilegalidade, no pecado, mas muitas das vezes você toma decisões assim que toma Toma decisões decisões. em cima de coisas que são supostamente legais, mas que não é a vontade de Deus. E você só consegue enxergar a não vontade de Deus em coisas que são supostamente ilegais. E isso é muito importante, gente, porque você pode estar fazendo um bom negócio, você pode estar entrando numa parceria, você pode estar pensando numa relação, tudo aquilo que você vai fazer, que você já botou dinheiro, e você está dizendo, não, mas tudo é legal, tudo é certo, tudo é correto, está tudo na luz. Mas você está sentindo que não é de Deus, você está sentindo. Mas você fica pensando, caramba, eu já assinei um papel, eu vou ter prejuízo, eu vou perder. Eu digo para você. Eu já fui longe demais, Eu né? já Não tem como fui, voltar já atrás. atravessei 70% do rio e eu não vou voltar. Eu vou dizer para você, esse cara, ele traz pra gente um exemplo dentro dessa história, Verdade. que é volte atrás, por mais que você tenha prejuízo, né? Eu lembro que eu estava no Senegal e uma pessoa me chamou para fazer uma parceria num negócio online, eu não vou entrar em detalhes, e era tudo certo, era tudo muito bom. E a gente estava precisando muito de dinheiro, porque o dólar subiu muito, né? Quando a gente foi para Senegal, o dólar era R$ 2,29, 2,15, 2,29, ali no ano, né? Ficou nessa margem. E quando a gente estava no momento no Senegal que o dólar tinha passado de R$ 4,50, alguma coisa assim. Que saudade, né, desse dólar. A gente era feliz e não sabia. A gente era feliz e não sabia. Só que assim, a gente perdeu metade do sustento. E eu me desesperei e eu disse, cara, eu vou fechar essa parceria. Só que quando eu disse sim, eu comecei a ter vontade de vomitar, eu fiquei mal, eu fiquei agoniado, eu não dormia. Até o momento que eu compartilhei com Débora, e eu tinha conversado com Débora, né, sobre essa parceria. Débora disse ok, porque era tudo bom, era tudo tranquilo. Era. Também a pessoa era uma pessoa de Deus, era uma pessoa séria. E aí eu liguei para a pessoa e disse, cara, eu não estou sentindo paz, eu quero voltar atrás. Me perdoa o que eu puder fazer para eu reparar se teve algum problema, mas não teve, estava bem no começo. E eu voltei atrás de uma coisa que não fazia sentido. Mas o que a gente sentiu, especialmente você, né, o que você sentiu, foi uma coisa tão grande assim no sentido de não ir mais em frente, que mesmo se não estivesse no começo, a gente estava disposto Exatamente, a perder. arcar com tudo que fosse necessário. E não é que Só era uma deixando coisa claro. ilegal, era só o tempo. Porque é engraçado, porque tempos depois a gente começou a fazer o que a gente ia fazer, né? Que era trabalhar online. Então, assim, hoje a gente trabalha online. Apesar de ser missionário, nós somos missionários e nós treinamos outros missionários e fazemos isso online, como você que está aqui nos assistindo. Talvez seja o nosso aluno, talvez assista a nossa aula do meio-dia aqui no YouTube. Mas era o tempo. E é isso que você precisa aprender a discernir. Nesse momento, Deus falava através dos profetas. Hoje Deus usa profeta ainda, mas Deus está em você. E Ele dentro de você vai agoniar você, vai saculejar você, vai tentar falar com você de todas as formas, né? Se você estiver disposto a ouvir. Esse é o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas no momento em que Jesus entregou a vida dele na cruz, por mim e por você, ele transformou cada um de nós em um sacerdote. O véu do templo, né, que separava, né, que confinava a presença de Deus a um pequeno recinto, ele foi rasgado de cima para baixo. Isso é muito simbólico porque desde esse momento a presença de Deus ela deixa de ser restrita a pessoas específicas, a lugares específicos, a contextos específicos, e ela passa a ser liberalmente distribuída entre todos os que recebem a Jesus como filhos e filhas. Então, Jesus ele fala comigo do mesmo jeito que ele fala com o meu pastor. Ele fala com você. E a Bíblia, ela é tão bonito isso. Ela diz, inclusive, que Deus revela a todo aquele que o busca. Então, mesmo que você nem esteja vivendo uma vida
certinha nos moldes cristãos e com muitas aspas, né? Muitas Mas aspas. mesmo que você não esteja vivendo uma vida na presença de Deus ou que não esteja nesse momento fazendo a vontade dele, basta que você o busque e ele vai revelar a sua vontade a você. Você não precisa depender de alguém para poder fazer e saber a vontade dele. Isso Exato. é muito importante. Isso é muitíssimo importante o que você está dizendo, porque a gente precisa saber que isso está à nossa disposição. Está à nossa disposição. E é graça presente de Deus para todo mundo. Quem busca, acha. Quem buscar o Senhor, se nesse momento você está vendo esse vídeo, você não é cristão. Se você fechar os olhos, depois que você sair dessa reflexão, e você conversar com Jesus, como se você estivesse conversando com seu pai, ele vai responder as suas orações. Você vai sentir a presença dele, ele vai aparecer para você de alguma forma, porque ele se revela para os seus filhos e filhas. O terceiro ponto desse texto, ele começou bem, vigiando ali as escrituras, trazendo o texto mosaico, ele ouve o profeta, maravilhoso, mas no final da vida dele, e a vida dele se resume aqui em um capítulo, né? Ele vira rei e ele morre em um capítulo. E a gente sabe que isso aqui, gente, quando você lê, parece que 1, 2, 3, né? Uma semana, 2 semanas, não é isso. É uma vida toda, de um reinado todo. Mas nesse momento ele vai para essa guerra. E enquanto ele vai para a guerra, os 3.000 soldados que ele deixou para trás, lá em Israel, E ficaram revoltados e vêm para Judá e destrói. Fizeram uma lambança lá Fizeram no a reino lambança. dele, né? Mataram muita Saquearam, gente. mataram pessoas. Mataram pessoas. Na verdade, acho que não diz aqui quantos oficiais foram, quantos soldados foram. Mas foram 3.000 pessoas. Eles mataram 3.000 3.000 pessoas pessoas, do eu reino confundi, verdade. dele, né? Enquanto ele estava fora na guerra. E aí quando ele voltou... Mas eu estou pensando porque ele contratou quantos soldados? Ele contratou 3.000 soldados, não? É por isso que eu trouxe esse número, pela quantidade de soldados. Mas eu achei que tinha sido. Ele contratou 100.000 soldados. 100.000, meu Deus, e é pagou, muita gente. pagou 3 toneladas e meia de prata. Então foram 3 toneladas e 3 meia de prata, 100.000 soldados e 3.000 pessoas, né, ali mortas. Então ele voltou de uma guerra que ele venceu, né? Ele saiu com o exército desfalcado, né? Porque ele obedeceu a Deus. Ele venceu e quando ele voltou para o reino dele, o pessoal tinha feito uma Só que ele é engraçado. Uma matança lá. Alguém veio e destruiu Judá. E aí você se pergunta, por que deu errado? Por que Deus permitiu que ele destruísse Judá? A gente tem um texto aqui que vai falar que ele voltou e com que ele voltou do reinado que ele havia destruído. No versículo 14, diz assim, quando o rei Amazias voltou da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses do povo de Seir e os estabeleceu como seus próprios deuses, curvando-se diante deles e queimando incenso. Olha só, gente, é muito comum quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente vence uma guerra, a gente baixa a nossa guarda, né? E nesse momento é muito estranho isso ter vindo desse cara. Não parece que é a mesma pessoa. O cara que olhou para trás, olhou para a lei, vigiou na lei, como diz no Salmo 1, um cara que perdeu 3 toneladas e meia de prata e ouviu total obediência, né? Em total obediência, ouviu um profeta que não tem nome aqui na Bíblia. E quando ele volta na guerra, ele substitui Deus. Então é muito importante, porque a sua vitória, ela pode ser a sua decadência. É muito comum de quem ganha alguma coisa, ganha algo de Deus, substituir Deus por isso. Deus te dá, eu vou trazer aqui exemplos simples para a gente terminar a nossa reflexão. Você ganha um apartamento. Era o seu sonho ter uma casa própria. Você transforma isso em Deus. Você tem vontade de ter um carro. Você passa a adorar esse carro. Você tem um filho, você tem qualquer coisa que você deseja ter e que você pede a Deus e que você... Um relacionamento, um casamento, uma televisão, coisas muito simples, um ministério.
Você que vira pastor de uma igreja, sempre sonhou ser pastor, exercer o seu ministério. Você que sonhou estar no campo missionário. Eu vejo quantos missionários transformam a missão em um Deus. E muitas das vezes você está na missão e você é tão envolvido com um serviço que você esquece de ter uma vida de oração, uma vida de busca, você esquece de dar suporte à sua família, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos. O seu casamento se destrói, a sua família se destrói, os seus filhos se afastam de Deus, você não lê a Bíblia com os seus filhos. Eu estou trazendo exemplos assim que estão vindo na minha cabeça, mas quem são os nossos deuses atuais? Esse cara trouxe imagens de deuses, quando ele venceu a guerra em nome de Deus. Em nome de Deus ele vence uma guerra, e nessa guerra que Deus dá vitória, ele perde o seu povo, porque seu povo é dizimado, e ele traz os deuses, né? É muito importante essa reflexão, porque talvez hoje você tem aquilo que você tanto pediu a Deus, mas você está se sentindo tão afastado de Deus quanto você era afastado quando não tinha nada. Sim. E infelizmente, assim, a gente vê que daqui para frente a trajetória dele ela é decadente, né? Queda livre. É em queda livre. E ele tem um fim muito, muito melancólico, né? Porque ele foi para essa... Ele declarou guerra, né, ao rei de Israel pela afronta dele ter invadido o reino dele enquanto ele estava fora em guerra. E o próprio rei de Israel, que Deus tinha dito, olha, eu não estou com o rei de Israel, não seja um aliado dele. E ele, quando declara guerra ao rei de Israel, o rei ainda manda um recado para ele dizendo assim, cara, não se meta comigo não. Não faça isso não. Você tem certeza que você está querendo fazer? Você vai entrar em guerra comigo? Não faça isso. E vem um profeta e tenta alertá-lo, enfim, ele não ouve mais ninguém, ele meio que entrou num modo piração total e não consegue mais ouvir ninguém, ele vai só atrás do que ele quer. E ele perde a guerra, ele é feito refém e ele fica tanto tempo como prisioneiro aí desse rei, que ele, muito tempo depois, diz que ele viveu 15 anos a mais do que esse rei que capturou ele. Né? Então ele passou a vida toda como cativo. O rei morreu e ele continuou preso. Como preso. E ele tentou fugir e ele morreu tentando fugir. Né? E o fim dele é meio que isso. Então é muito triste ver alguém que tinha uma caminhada de fé impressionante mesmo. Assim, a gente ficou muito impressionado com a obediência, com a fé. Mas o fato de você ter algo hoje, um relacionamento com Deus hoje, não garante que vai ser para sempre, né? Não dá pra gente simplesmente descansar sobre os louros da vitória. Eu me lembro que o nosso filho mais velho, Gabriel, um dia trouxe uma palavra na igreja, muito legal, que ele falou sobre os prêmios, né? Campeonato brasileiro, Brasileirão. O pessoal ganhou o Brasileirão. No início do outro ano já está começando o treino de novo, porque zera. Né? Então você não tem... O fato de você ganhar um prêmio não quer dizer nada, porque você precisa estar o tempo todo fazendo com que você próprio seja digno desse prêmio. Sempre buscando, né? Sempre buscando. É muito fácil você perder. E baixar a guarda quando você ganha o prêmio, né? Que foi o grande problema do rei Amazias. A gente trouxe 3 pontos importantes para você refletir. Nesse momento eu te convido a fechar os teus olhos, para você que chegou até aqui o final, e eu quero orar pela sua vida nesse momento. Senhor Deus poderoso, eu não sei quem vai assistir esse vídeo, eu não sei aonde ele vai chegar e em que lugar do mundo ele vai chegar, Pai. Mas eu te peço pela vida dessa pessoa, dessa família que está assistindo agora, te peço pelo trabalho dessa pessoa, o emprego, os negócios, a igreja, o ministério, que essa pessoa ela não se afaste nunca do Senhor, por estar no topo, por estar no deserto, que essa pessoa medite na lei do Senhor de dia e de noite, como diz o Salmo 1, que essa pessoa esteja com os ouvidos abertos sempre, tanto no deserto quanto na montanha, independente do lugar, e ouvindo a tua voz, ouvindo as tuas instruções, ouvindo a tua palavra.
que a gente não baixe a guarda em momento algum, porque o inimigo, o nosso adversário, ele está atento ao nosso movimento, querendo nos afastar, querendo nos corromper. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Abençoa essa pessoa que está assistindo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, que Deus abençoe você. Amém. Deixa o like, isso vai ajudar bastante, porque quanto mais você curte, esse vídeo alcança muito mais pessoas lá fora. Deixa também o teu comentário aqui, dizendo de que lugar do mundo. Eu fiquei curioso, você está falando, você está ouvindo. E tem uma setinha ali, né? Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp com pessoas que você ama, que precisa dessa palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva também, ativa o sininho para poder receber notificações, manda para alguém que você conhece e seguir nas redes sociais. Seguir nas redes sociais. Carlinhos Senegal no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, enfim. Segue a gente vai estar com você, abençoando a sua vida através das nossas reflexões. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.